Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, começando mais um podcast 57 Minutos. Eu sou o André Buda Peterman, seu anfitrião, seu host aqui nesse podcast. E estamos aqui hoje com o brasileiro Sandro Silva, ele que recentemente acabou de sair do conflito ali da Ucrânia e estava lá combatente, um brasileiro combatente da guerra da Ucrânia mais recente, que ainda está acontecendo aí, né? Ainda está se desenrolando o teatro de guerra ucraniano, as várias frentes. Sandro, bom dia para ti. Aí, onde você está? Bom dia para mim também. Bom dia, meu amigo. Obrigado aí por estar ajudando a gente aí a falar sobre o assunto, trazer mais notícias bem importantes sobre esse tema para as pessoas que acompanham. Para quem não acompanha, começar a acompanhar e estar ligado aí nos fatos, estar ligado no que está acontecendo, ficar por dentro aí de todos os assuntos que envolvem a nossa geopolítica atual, que interfere diretamente aqui no Brasil. Beleza. Sandro, eu queria que tu explicasse para a gente um pouco do teu background militar, né? Da tua formação militar e depois o porquê do interesse estar se juntando ao conflito. Mas acho que era legal falar um pouco do passado militar. Eu fiz escola de oficiais no Brasil, né? Eu fui segundo tenente do Exército por um tempo, alguns anos atrás, e dei baixa, pedi para sair na época, por ter recebido a oportunidade de trabalhar no exterior, né? Eu trabalhei na Europa, eu trabalhei em diversos países, foram 12 anos morando em vários países aí, mundo afora, né? Foi quando eu tive a oportunidade de falar, de aprender outros idiomas, de estudar, de fazer outros cursos superiores, inclusive. E depois dessa formação, eu servi na fronteira do Brasil com a Colômbia, no Peru, ali na cidade de Tabatinga, no 8º Batalhão de Infantaria de Selva, estive no 1º Batalhão em Manaus também, e em Belém do Pará, onde eu me formei, lá no 2º Batalhão, então, juntando aí um pouco de experiência militar, antes de eu pedir baixa, né, antes de eu pedir para sair, para seguir a vida. E eu fui atleta, né, eu fui atleta profissional de saltos ornamentais, eu fui lutador de MMA, eu fiz aí um pouquinho de tudo, Hum. mas eu tive uma carreira aí sólida, esportiva, dizer assim, que foi o que me deu acesso, né, na época, a viajar, morar fora, e tudo mais. Depois que estourou aí, eu já vinha acompanhando os assuntos geopolíticos, depois que estourou aí essa situação entre Ucrânia e Rússia, e teve, né, o presidente Zelensky, quando abriu ali as portas para voluntários estrangeiros, eu não pensei duas vezes e mergulhei de cabeça. Como é que foi o recrutamento? Como é que tu conseguiu contato com o pessoal da Ucrânia para tá indo para lá? Então, logo na segunda semana de guerra, né, como eu falei, o Zelensky ele criou um decreto-lei, onde aceitava ajuda de estrangeiros, voluntários estrangeiros, para integrar o exército. Isso estava muito novo lá na Ucrânia. Ele simplesmente abriu as portas e logo nas primeiras semanas, muito estrangeiro correu para a Ucrânia. Muito europeu que Uhum. estava por ali, muita gente que estava pela Europa, só fez pegar o primeiro transporte, inclusive alguns brasileiros, os 3 primeiros brasileiros que foram já estavam ali pela Europa, né? E entraram na Ucrânia para ajudar. Então a Legião, né? Aí foi dado-se esse nome, Legião Internacional, né? Em Uhum. virtude ali, o nome já ser um pouco comum no meio militar. E isso aconteceu de maneira muito desorganizada no início. A própria Ucrânia não sabia exatamente como proceder, como registrar, como organizar todos esses militares que estavam indo para lá, quais os requisitos, quais não eram requisitos. Eles estavam meio que nesse sanhaço, né? Nessa situação crítica entre lidar com os conflitos e de aceitar ajuda estrangeira, não só de pessoal, como de equipamento, de tudo que estava vindo para a Ucrânia. Então estava uma zona, né? No bom sentido, você Uhum. querer criticar.
mas foi muito difícil para a Ucrânia ter que administrar tudo isso, né, dentro do exército e transformar militares estrangeiros em militares ucranianos para que eles pudessem estar amparados dentro da lei. No decorrer do tempo, a legião ela foi se organizando, né, o exército ucraniano foi criando parâmetros, criando todo o sistema organizacional para que esses militares tivessem todo o amparo legal para poder, né, combater perante um inimigo de uma força estrangeira, ter direito a portar arma, a atirar contra outra pessoa, no caso, né? Isso tudo envolve uma série de amparos legais aí. E até hoje, até nos dias de hoje, mesmo com tudo já alinhado, com tudo organizado como está, né? Ainda tem aí essa confusão entre o militar estrangeiro que atua na Ucrânia e sua legalidade, do caso dele ser considerado um mercenário ou não, que hoje em dia isso aí já era para ser uma página virada, mas não. A mídia e a comunidade internacional ainda bota essa placa na testa do militar estrangeiro como mercenário, que não é verdade, não é mais. Né? O militar hoje, ele faz parte do exército ucraniano como qualquer um outro ucraniano, isso é lei no país. Dessa forma, ele não é mais um mercenário, né? Não é Sim. ele é uma pessoa legalmente registrada dentro do exército ucraniano com todos os direitos e deveres. Uhum. E só uma coisa que eu não te perguntei. Tu é natural da onde aqui no Brasil? Eu sou de Belém do Pará, Belém do Pará. comedor de açaí. Isso aí. É Remo ou Paysandu? Paysandu, né? Contrariando a estatística aí familiar. Não, beleza. Mas assim, tirando esse lado de ser chamado de considerado mercenário pelos veículos, vamos dizer assim, por alguns exércitos aí pelo mundo. Tu tivesse outra experiência militar antes, além da do Brasil, né? Fora do Brasil, além da Ucrânia, e se existe algum preconceito com o soldado brasileiro ou latino-americano ou de fora da Ucrânia lá no front. Não, eu não tive experiência direta militar, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos de algumas tropas estrangeiras, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu dou aula de jiu-jitsu. Eu tive em alguns países e eu tive a oportunidade de prestar alguns cursos. Aqui no Brasil, inclusive, eu fui instrutor da Polícia Militar na área de artes marciais, durante os cursos de formações de praças, até de oficiais na polícia e no exterior também. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento para a equipe de forças especiais do Exército Alemão, né? Uhum, Eu dei um seminário também para a Polícia Militar, polícia, né? Polícia Real, né? Da Inglaterra, ali em uhum, Londres. Mas foram experiências curtas, foram treinamentos curtos, né? Não foi nada empregado com essas forças. Mas depois que eu saí do exército, finalizou ali a minha carreira militar propriamente dita. uhum. E qual foi a tua pergunta? Desculpa. Se quando chegou na Ucrânia, se teve algum preconceito, além no front, por ser latino-americano, brasileiro, ou não europeu, pelo menos, né? Não, não, cara, pelo contrário. Tanto da sociedade, a sociedade ucraniana, né, os civis, eles são muito receptivos de uma maneira geral com qualquer um estrangeiro que está ali. Uhum, Né? Eles sabem que existe uma presença forte de militares de outros países ajudando a Ucrânia. Então, nesse sentido, eles são muito sensíveis. Eles veem um estrangeiro, eles tentam ajudar, na rua eles te reconhecem, te abraçam, né, te agradecem. Eles são muito ah, favoráveis assim e agradecidos pela ajuda do estrangeiro que está lá. Com relação ao latino-americano, cara, a gente é muito, né? Hoje existem vários brasileiros, no início não era tanto, mas foram muitos latinos, muitos colombianos, né? Muitos colombianos mesmo, muitos peruanos, argentinos, né? A América Latina tem uma representação muito forte lá. Se somar todos os latinos, se somar todos os latinos como se fosse um grupo só, é a maioria lá na Legião. Ah, é? Lá não, eu posso dizer, tem muito americano, tem muito canadense, tem muito europeu, mas a quantidade de latinos é grande. Né? Tanto que teve diversos momentos na Legião
que eles tinham uma dificuldade do que fazer com tanto latino, né? Porque, infelizmente, muita gente foi para lá e não falava idioma nenhum, falava só o seu próprio idioma e isso se tornou um problema, né? Porque depois que a Legião começou a se organizar, eles criaram parâmetros, né? Eles criaram pré-requisitos para a pessoa fazer parte da Legião, como, no mínimo, falar inglês, ou então russo ou ucraniano, e ter experiência militar de combate. Eles queriam que a pessoa tivesse algum tipo de prova que ele tinha experiência militar de combate, mas é difícil, né? Em É, países que não tem guerra, né? Ou não está em constante conflito, é difícil militar ou ex-militar provar que ele tem experiência de combate. Então, como é que será feito, por exemplo, aqui o brasileiro? Como é que ele provava a experiência sim. real de militar? As missões que ele fazia, GLO, missões fora do aquartelamento, isso aí, em tese, comprovava como experiência real. Porém, o que eles queriam inicialmente era experiência de combate, isso era muito difícil, né? Então, eles passaram a flexibilizar esse sentido e começaram a receber quem tinha experiência militar, aí colocaram alguns anos, 3, 4 anos, depois reduziram, depois só colocaram experiência militar. Então, dessa maneira, muito ex-militar, muito militar da ativa pedia baixa e corria para lá. Uhum, E os latinos, né, querendo ou não, tem, você faz parte do exército ucraniano, tem soldo, tem salário, tem os benefícios por ser militar. E muita gente aí que queria fazer parte de uma força, queria voltar a ser militar, estava, né, em busca também aí de uma compensação financeira, correu para lá. Já os europeus, americanos, né, canadenses, eles eram mais pela guerra mesmo, mais pela ajuda mesmo, né? Eu tive a experiência de trabalhar com essas nacionalidades e uhum, tu via que o latino, na sua grande maioria, estava indo para lá mesmo 60, 40, né? 60% pensando no benefício financeiro e 40% vou ajudar também. Mas os europeus, as pessoas que já vêm de boas condições, países de primeiro mundo, boas condições financeiras, não estavam muito interessadas na parte financeira sem mais em ajudar. Agora tem um terceiro grupo de pessoas que foi com outras intenções, que não era somente financeira e não era somente ajudar, que era sim a sua autopromoção, né? ah, tá. Uhum, Teve muito disso. Eu acho que a grande maioria, até em cima da pessoa que correu atrás do benefício financeiro, era assim da autopromoção. Brasileiros, inclusive. Não estou dizendo isso como uma coisa ruim, mas eu acredito que se você presta um serviço, você faz uma atividade que muita gente não está disposta a fazer, você tem que, né, conseguir, ou então tem que. Eu acho natural que você colha frutos disso também, que você uhum, use disso de alguma maneira honesta para te posicionar futuramente no mercado, que talvez oportunidades que possam surgir em virtude de você ter ido lá para a guerra, né, vamos dizer assim. sim. Mas isso se tornou o primeiro ponto de uma boa quantidade de pessoas que foram para lá. Elas foram para lá somente pensando em tirar foto, somente pensando em gravar vídeos, somente pensando no seu TikTok, somente pensando nos seus blogs, né, na sua capacitação de certa maneira para que no futuro elas possam usar da situação da Ucrânia contra a Rússia para benefício próprio. Né? E acaba que a pessoa fica nesse meio e acaba esquecendo do objetivo principal do Zelensky ter aberto as portas para estrangeiro, que era sem receber uma ajuda. Então, hoje eu posso dizer, depois da minha última vinda de lá, que é o maior problema que a Legião enfrenta. Muito ego, E, você ter com seus próprios objetivos a frequência por lá. e essa parte do TikTok, do Instagram, do vídeo, né, de usar tanto o celular, lógico, como já falou, já atrapalha na missão, tira a cabeça da pessoa, não tá mais no objetivo, mas de certa forma revela também o posicionamento da tropa, pode colocar em risco as pessoas que estão em volta ali? Existem diversos problemas que isso atrai, né? A gente eu disse isso em várias conversas sobre esse assunto. Nós estamos vivenciando uma guerra moderna que não está nos livros, né? Que não está muitos dos acontecimentos que ocorrem lá, dos tipos de combate que a gente está vivenciando hoje, ele não está na história. É drone que joga bomba, são antenas que bloqueiam telefones, que Uhum, captam sinais, são sistemas de
de radares diferenciados que captam tudo quanto é tipo de sinal, sinal de telefone. É uma foto que tu tira que é, qualquer desenhozinho atrás já denuncia a tua localização. Sim. É uma guerra moderna de um jeito que não foi vista antes. Então, Uhum. todos esses tipos de rede social, do modo geral, ele traz uma série de problemas. Não só os sociais, né, onde as, as estrelas desse filme acabam se posicionando de maneira negativa, né, Uhum. como operacionais no campo de combate, né, no campo de batalha. Né? O camarada vai lá, ele está numa trincheira X, ele bate uma foto, faz uma selfie ali, né? Por trás tem uma árvore, ou então tem um campo aberto com uma trilha de árvore passando, então tem uma torrezinha, uma casinha, que aí a pessoa pega essa foto, bota num aplicativo, num programa que busca a geolocalização daquilo, bimba, daí tu sabe onde é que aquela trincheira está e consegue geolocalizar através de latitude e longitude exatamente onde está aquele ponto. Aí é simples. É simples o pessoal botar no computadorzinho lá e enfiar a artilharia que é pesada, que hoje é o grande ponto dessa guerra hoje, é a guerra que vem por cima, é os combates aéreos, é a chuva de mísseis e artilharia que cai em ambos os lados. Né? A Rússia ela continua tendo um pouco de superioridade com relação a isso. Então, essas fotos, esses vídeos, essa autopromoção, ela gera uma consequência muito grande. Sim. Mesmo mesmo tentando, mesmo a legião, o exército ucraniano, porque os ucranianos também fazem isso, tentando inibir que o militar leve telefone, que o militar faça esse tipo de coisa, mesmo eles tentando, sempre tem. Sempre tem. E o cara que vai falar com esse objetivo de ficar se autopromovendo, registrando as coisas, ele dá um jeito de fazer Uhum. vídeo, de fazer foto, de postar, ele dá um jeito dele. E isso acaba infringindo uma série de disciplina que a pessoa tem que ter no campo de batalha e o inimigo acaba fazendo, tirando vantagem sobre isso. Uhum. Falando sobre toda essa tecnologia, né, o poderio militar da Rússia, não sei se foi uma impressão minha, se foi o geral, né, mas quando a gente começou a ver, ou se foi alguma coisa assim, da maneira como a mídia tratou isso, mas a gente começou a ver o exército russo como não tão forte como ele se mostrava, como ele se vendia, vamos dizer assim, ou não tão bem organizado, ou assim, a gente começou a ver vários aspectos negativos a respeito dele como uma organização militar. Qual foi a tua impressão a respeito disso? Cara, como a guerra já se estende por mais de um ano, dá para se dizer que ela já está tendo, igual às guerras anteriores aí que o mundo teve o desprazer de vivenciar, ela já demonstrou diversas etapas, né? Ela já demonstrou. Isso sim a história explica, né? A história, a estratégia militar, ela tem um estudo que mostra que a guerra, ao passar do tempo, ela passa por etapas, né? Sim. Eu fiz escolas sociais, então a gente estuda a parte mais ampla dos conflitos dos exércitos, como eles se posicionam no terreno, quais as dificuldades que eles enfrentam, pelo fato da guerra perdurar ao longo do tempo. Então, Uhum. ela já passou por algumas etapas, e uma delas é quando o exército, ambos os lados, tem que se mostrar realmente se ele é aquilo que ele diz ser. Né? A Rússia ela levanta essa bandeira de ser o maior exército do mundo, maior e mais forte exército do mundo, Uhum. porém, ela tem enfrentado muitas dificuldades de manter, né, na manutenção desses combates, desses conflitos, por N motivos, pelas sanções que o mundo tem impostos à Rússia, né, pelas dificuldades que eles têm de manter os homens no fronte de batalha ali de maneira motivada, porque a Ucrânia ela foi pega de surpresa, entre aspas, né, sempre houve aquela tensão ali desde antes de 2014, depois passou ali pela Crimeia, então sempre houve uma certa preparação contínua do exército ucraniano. Mas, quando o dia D chegou, quando eles foram atacados, o exército ele teve que se organizar de maneira muito rápida para fazer frente contra o inimigo. Mas a Rússia não. A Rússia ela tinha um plano, claro, que foi frustrado. Depois a Rússia veio com plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, e até agora eles continuam mudando a sua estratégia militar para se manter nesse combate, né? Muito Uhum. voltado ao ego de não querer dar um passo para trás, para não sair como perdedor,
nesses conflitos. Então, a Rússia ela passa hoje problemas de todo tipo, logístico, né? Problemas de maneabilidade da tropa, né? De como distribuir a tropa na linha de frente, que é uma linha de frente de mais de 3.000 quilômetros, extensa, né? E eles têm que manter aquela linha inteira, né? Eles tentaram pegar diversos oblastos, né? Que são estados de uma vez só. Quando a E gente isso fala oblast, é um estado, é uma cidade-estado, é um um estado. território? Por exemplo, Kharkiv, igual São Paulo, né? Tem o estado a cidade capital de São Paulo e o estado de São Paulo, né? Uhum, Kharkiv é a mesma coisa. Kharkiv e o estado de Kharkiv, uhum, né? Os aborígenes, e o estado, o Oblast de Zaporizhzhia. Então, o Oblast é o estado, né? A região. uhum. Né? Essas regiões, esses oblastes, né, que a gente ouvia muito antes da invasão total ali, a gente ouvia muito a informação que são estados com muita pró-Rússia, com influência pró-Rússia, que são russos étnicos, porque existe a diferença entre o ucraniano e o russo, seja o idioma, né, a cultura, né, é um pouquinho diferente, né? Porque lá não se fala ucraniano, lá se fala russo. Eles são, eles se veem como russos. Tu viu isso? Tu sentiu isso? Ou isso de alguma maneira é uma propaganda russa ou sei lá? Ambos dos dois, né? Uma boa parte, um dos motivos que hoje o Putin e o seu exército ele tem de dizer que um dos motivos deles terem entrado ali era para amparar essas pessoas que etnicamente são russas, né? Isso aí não é verdade 100%, Uhum, mas digamos que tem sim um pouco de história ali, onde a parte mais à direita, o Nordeste ucraniano, tem uma forte influência ainda da antiga, né, União Soviética, da antiga Mother Russia, né, da mãe russa, uhum, uhum, mas eles são ucranianos, eles têm orgulho de ser ucranianos, mesmo as pessoas que estão mais a Nordeste, eles falam ucraniano e falam russo. O que acontece é o seguinte, é que como o país ele é grande, não, o país ele é grande, ele é um uhum. país Bem grande. comparado aos tamanhos dos países europeus, é um país grande. Então, do meio, dali de Kiev, mais na direção da Rússia, tu começa a ver, né? Hoje é bem notório quando tu entra pela Ucrânia, tu entra pela Polônia, né? Então, tu entra ali pela Polônia, então tu vai vendo, eu costumo dizer que tu vê muita Europa dentro do país, né? Tu vai vendo a Europa vai chegando em Kiev, ainda é um país muito europeu, a sua geografia, a sua arquitetura, né? As igrejas, as suas construções, ela é bem voltada para a Europa. Aí tu chega ali, Kiev é uma metrópole enorme, uma cidade muito europeia, né? Aí tu vai saindo de Kiev, tu vai em direção ali, Rússia, porque hoje a gente vai de carro, né? O espaço aéreo está fechado, então tu não voa para lá, tu tem que ir de ou de carro, ou de ônibus, de trem. Então, se Sim. tu for, quando tu vê isso, saindo de Kiev ali, tu vai em direção, tu começa a notar a mudança, tu começa a notar uma influência russa maior, né? Na maneira que as pessoas se vestem, na geografia do lugar, na arquitetura e na cultura propriamente dita. Tu vê as pessoas mais russas, vamos dizer assim. Porém, Uhum, o idioma é ucraniano, todo uhum. mundo fala ucraniano, mas todo mundo fala russo também, Tá. né? Só que do lado oposto é mais ucraniano, e quando tu sai de Kiev indo para a direção da Rússia, sim, as pessoas falam mais russo no dia a dia, mas elas aprendem ucraniano na escola e elas falam Uhum, ucraniano na escola, e sim, existe essa campanha para que, já que esse é um argumento que a Rússia tem de querer entrar na Ucrânia e tudo, para manter esses russos que são esses etnicamente russos protegidos do regime uhum, de Kiev, que é uma grande besteira, isso é um papo furado muito chulo, protegidos, né? Então, mas não, eles falam, inclusive o russo que eles falam é um russo um pouco diferente, tem um sotaque muito forte. Vamos supor que é ah, um português de Portugal com um português de Brasil, né? Tem um mudou sotaque muito muito. forte. É um sotaque bem único do russo que eles falam lá, um russo bem ucranianizado, vamos Uhum. dizer assim. Mas Só agora, então, pode continuar. mas agora eles estão focados em fazer com que o país inteiro fale ucraniano somente. Mas isso não é novo. Na Bélgica, por exemplo. Na Bélgica é um país desse tamanho, é um país muito pequeno, eles falam dois idiomas lá. Eles Uhum, falam francês e falam o flamenco, né? uhum, E têm os seus conflitos, né?
Os Não, é conflitos, comum. conflitos sociais entre estar num país pequeno que fala dois idiomas. É comum você ver dois belgas falando entre si em inglês, porque um é do norte, outro é do sul, um fala flamengo, outro fala francês. Ambos falam a língua local, que é o flamenco, mas eles preferem não dar o braço a torcer e falar inglês entre si. Na Ucrânia, não. Eles se comunicam, eles não trazem um terceiro idioma. Eles se comunicam ou em ucraniano ou em russo, porque todo mundo fala os dois. Uhum, Mas o único restício cultural da Rússia é esse, é o idioma que eles ainda dizem que na Ucrânia todo mundo fala, russo mentira. Muitas pessoas falam sim, falam até no dia a dia, mas isso não é uma coisa que eles dizem, a gente é russo, por isso que a gente fala russo, não ucraniano. Não é dessa maneira não que eles colocam. uhum. Ó, Sandro, só quero te mostrar um negócio. Eu tive na Ucrânia em 2018, em Kiev, e eu trouxe um item histórico, te mostrar pra ti aqui. Olha aqui, o item histórico. Isso tem muito. Quando tu pegou ali, eu já imaginava o que que tu ia trazer. É, Isso tem um- muito. tinha num Você, camelô lá em Kiev, e eu fiz questão de comprar o papel higiênico com a cara do Putin. até hoje tem. É. Foi em Eles botam 2018. Fuck Putin. Pois é, 2018, pode É. ver, né? Eles botam Fuck Putin, né? Eles E, colocam até hoje. Tu vê muito isso, então, pessoas assim, assim. quando vem alguém dizendo assim, pô, a maioria lá a maioria era étnico-russa, não sei o quê. Pô, os caras tinham já em 2018, lógico que eles já estavam tendo já tinham tido a Crimeia invadida, né? Eles já tinham tido a Crimeia invadida. E eles têm uma relação muito grande, muito longa de guerras É, com a Rússia, né? se tu A vê, Crimeia, tá ela nem era da Ucrânia, ela era da Turquia. O povo era étnico turco. Aí o Império Russo invadiu e expulsou todo mundo. Imagina, tu mora lá em Belém do Pará, vem a Rússia, expulsa toda a tua família, você, manda todo mundo para a Sibéria, aí todo mundo morre do frio, porque a Crimeia é um pouco mais quente. Aí foram todo mundo para a Sibéria lá para morrer de frio. E aí a Rússia pega e bota o povo étnico russo lá para morar na Crimeia, porque é um balneário bonito, porque é uma região de praias e coisas. Aí, alguns anos depois, vários anos depois, vem a imprensa dizer: não, 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 não. Lá, historicamente, só moram russos. Ah, para, né, cara? Não, porque isso aí, inclusive, devido a essa história da migração antiga aí, de ter um povo mais miscigenado, uma região onde tem uma mistura histórica, se torna um ambiente, uma região meio que fácil de se tomar, né? Em Uhum, certa, que o povo é confuso, não é diferente de hoje, que a informação está aí, o telefone, né? A internet, o mundo globalizado está mais fácil. Antigamente não. Se existe uma certa confusão, se torna um terreno fértil para vir um, um, um povo mais forte e tomar de conta. Isso está nas nossas histórias, isso daí foi assim no mundo antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, isso sempre houve essas conquistas. E a Rússia ela é especialista nisso. Na Rússia ela esteve em várias conquistas uhum, naquela região ali por muitos anos no passado. Então, eles sim viram ali a Crimeia como uma oportunidade geográfica muito boa para eles, por causa do Mar Negro ali, por causa daquela saída e tudo. Né? Então, eles primeiro deram aquele passo, mas como tu mostrou aí, o teu souvenir aí, isso não é de hoje. Desde a época da saída da União Soviética e tudo, que o povo ele vem tentando se distanciar da Rússia, desse neossocialismo, desse socialismo, do comunismo, né, da antiga União Soviética, e tentar se aproximar mais ao outro eixo, né, o eixo europeu, esse tipo de coisa. Então, isso vem antes de 2014. Quando tu tá por lá, tu deve ter tido essa experiência quando tu fosse aqui, se tu conversa com as pessoas, tu começa a perguntar, e eu fiz isso muito, eu fiz vários amigos ucranianos lá, e eu sempre tive essa curiosidade de estar conversando, de estar perguntando, a gente tinha bastante tempo, às vezes a gente está no fronte de batalha ali mantendo uma posição e a gente tem horas ali para bater papo. Não é todo mundo que fala inglês, mas tu tenta, né? Tu metade inglês, eu falo algumas coisinhas ali em ucraniano, em russo, inclusive.
tu tenta ficar tirando um pedacinho do cérebro deles ali com perguntas e tudo, tentando conversar, e eles gostam de falar sobre o assunto, né? Eles gostam de, principalmente os estrangeiros, de contar a história real. Uma Uhum. coisa é a televisão enviesada aí, pela propaganda de ambos os lados, e outra coisa é do povo local mesmo. Tu perguntar ali pro cara que mora em Kharkiv, que então é uma cidade muito influente, muito influenciada pela Rússia, e tu vê no dia a dia ali como é que são, como eles se comportam, eles sim se comportam de uma maneira mais voltada para o Ocidente. E tu perguntar, mas como é que é? Não, no passado eles dizem isso só porque a gente fala um pouco de russo, mas então tu vê que eles tentam se distanciar assim disso aí desde a época da queda da União Soviética. E depois teve aqueles eventos da Maidan, né? Da Uhum. Euromaidan. Eu aconselho todo mundo, tem um documentário na Netflix muito bom, que conta de baixo para cima, do início ao fim daquela situação toda lá, que é um marco no país. O Brasil está vivendo um momento que seria muito bom que o brasileiro conhecesse essa história da Euromaidan, para que eles tenham noção, na realidade, o que aquele país fez, né, naquele momento que foi crucial para a história ucraniana, né, com relação ao momento político deles lá. O povo foi Sim. para as ruas, o povo literalmente lutou mesmo, brigou, foi para o braço contra um sistema deles lá que eles conseguiram, o povo venceu. E aquilo não foi a Euromaidan, ela aconteceu naquele momento, mas ela vinha se construindo, os fatos eles vinham se construindo antes daquilo. Então, voltando da fita aí, vai bem antes de 2014, essa mobilização ucraniana de se livrar de uma vez desse braço, dessa mão russa em cima daquele país. Sobre essa questão histórica, a gente já fechou bastante ali, já sabe que é algo bem antigo, né? Então, assim, se os noticiários ou as redes de notícia não falam, estão omitindo uma questão é, de quase 200 anos aí de conflito. Mas uma questão importante, eu acho que volta e meia acaba na mídia, é essas trocas de acusações entre os governos, sabe? A Rússia invadiu dizendo, vou invadir para libertar a Ucrânia de um regime fascista, nazista, sendo que é um absurdo, né? Porque o Zelensky é judeu, né? Presidente. Mas assim, o papel do famoso batalhão Azov, ou a imagem, ou como funciona aquilo ali, assim, eu queria que tu desse uma luz para a gente sobre essa situação da Ucrânia com movimentos de extrema direita, se existe alguma coisa ou não, ou isso é só um alarde ou propaganda soviética. Porque eles ainda pegaram a galera da Chechênia, né? Para misturar nesse rolo, nesse caldeirão aí, né? Então é uma É, loucura. isso aí é tão narrativa que existem chechenos dos dois lados. Eu arrisco em É dizer que tem mais verdade, é. chechenos. Eu arrisco dizer que tem mais chechenos do lado da Ucrânia do que do lado da Rússia, cara. Uhum. Né? Então, isso aí, cara, sem sombra de dúvida, 99%. Isso é propaganda. É, Só vou fazer um adendo. Eu falei checheno. Quem não sabe, quem não lembra, a guerra da Chechênia foi um movimento separatista que queria se desvincular da Rússia nos anos 90 e lá são russos, mas eles são muçulmanos, né? Pessoal com a barbicha que nem a minha aqui assim. Eu não sou eu muçulmano. tava com a bomba enorme, eu tirei tem um tempinho. É. E aí Cara, os. até a Geórgia, né? Os georgianos é a É, mesma coisa. verdade. Né? Mesma coisa. Tem georgianos do lado russo e tem georgianos do lado ucraniano. E, de novo, arrisco dizer que tem mais georgianos do lado ucraniano do que do lado russo. Uhum, Né? Então, essa briga étnica deles aí vem há muito tempo, mas assim como na Ucrânia, né, que tem sim algumas pessoas que são pró-Rússia, mas é uma minoria muito pequena. Nesses outros países, Chechênia, Geórgia, aí tem os seus pró-russos, tem na sua grande maioria o pessoal que é contra a Rússia, mas que a Rússia ela se vale dessa minúscula parte da sociedade como subterfúgios para justificar os seus atos terroristas. No final das contas, isso aí é o uhum, que é dessa maneira. Não tem uma justificativa plausível, legal, para que você vá lá e entre num país. Eu vi uhum, recentemente o Lavrov falando: como é que você se sentiria
se um país vizinho quisesse tirar a sua língua da sua cultura. Como assim? O país é deles, eles decidem que eles vão tirar ou colocar a língua que eles quiserem. Isso não é motivo para um país. Né? Imagina agora se o Brasil ou Portugal fossem invadir algum país norte-africano porque eles não querem falar mais português e sim falar só o crioulo, só a língua deles. Imagina. Uhum. Quer dizer que Uhum. agora lá é outro país, pô. Lá a Ucrânia é outro país, não é Rússia. Se eles decidirem falar só ucraniano, é um país que tem língua própria. Se eles decidirem que agora eles querem falar só ucraniano, o problema é deles. Quer dizer que agora a Hong Kong vai invadir Macau, ou Macau e Hong Kong vão invadir a China porque eles querem que a China fale cantonês e não mandarim, ou Uhum. vice-versa. Não é assim. Isso acontece no mundo inteiro. Países que têm dois idiomas que são regulares. A França vai invadir agora toda a Bélgica, porque a França quer que a Bélgica inteira não pare de falar francês. A Bélgica tem seu idioma próprio, o flamenco, mas sim, as pessoas falam outro idioma também como o francês, mas não quer dizer que dá o direito à França invadir, não é assim. Então, isso é um argumento muito chulo que o Putin tem para justificar o que ele quer. O que o Putin quer é o que eles não têm, que é o solo ucraniano, que é um solo muito mais fértil, é a saída segura para os mares ao sul, que eles não têm, porque isso interfere diretamente na economia russa, eles não têm uma saída para o oceano do lado de lá, é um mar frio, um mar que congela a maior parte do ano, isso torna com que eles importem e exportem de maneiras bem mais caras e mais difíceis, então isso sim afeta no desenvolvimento do país, é isso que dá você ter esse viés comunista, um viés mais ditatorial que fecha as portas com os outros países, porque tem acesso pela Ucrânia, pela Finlândia, por outros países que fazem fronteira com você, tem acesso via estradas. Em Uhum. vez de você ir lá e brigar, você fecha uns acordos diplomáticos com esses países para que você possa se desenvolver. O problema é que países que têm esses viés, um viés mais duro nesse sentido de comércio exterior, é difícil você fazer acordos, é difícil você se desenvolver. Né? Uhum. É o que a Ucrânia tem feito, muda a tua maneira de conduzir tua política, talvez os outros países mais desenvolvidos queiram conversar com você e você começa a se desenvolver internamente. A Rússia saiu daquele eixo aí, Moscou, né, aquelas cidades maiores, é um país pobre, cara. É um país que Uhum. as pessoas não têm as coisas, as pessoas não comem bem. Eu viajei o mundo inteiro por vários anos, tu vê diversos russos morando o mundo afora, e todos eles com uma conversa bem semelhante de ir em busca de um padrão de vida melhor, porque a Rússia é pobre. Né? O Brasil Sim. tem essa dificuldade, tem muitas regiões que é pobre, muito brasileiro vai embora, tenta morar no exterior em busca ainda de viver em países mais desenvolvidos. E a Rússia não é diferente. Então, mas tudo é em virtude da maneira com que eles conduzem a política interna e externa deles. Uhum. E essa maneira de ganhar no braço tem feito a Rússia invadir em diversos lugares ao longo de sua história. E isso não é bom, isso não é bom, isso causa muita devastação, causa muitas mortes, muitas tristezas, e hoje, nesse mundo globalizado, um mundo que está acompanhando tudo de perto, causa a rejeição mundial. Né? A maioria dos países, inclusive países que não são de extrema-direita, vamos dizer assim, renegam, né? Rejeitam essa atitude. Né? Essa história dos Zelensky, essa história do regime de Kiev, do batalhão nazista do Azov, que é um regimento, não um batalhão, isso é tudo papo furado, cara. Isso é tudo papo furado. Eu costumo dizer que o governo de Kiev, o regime de Kiev, nem é um regime de extrema-direita. Eu acho o presidente Zelensky muito moderado. Compare ele com o Bolsonaro, compare ele com o Trump. Ele é um cara muito moderado. Mas sim, um viés mais capitalista, um viés mais aberto ao comércio, é um viés mais de integração com países que são mais desenvolvidos, né? Que é o contrário do que a Rússia quer, né, do que a Rússia faz, dessa dominação do povo, dessa limitação da liberdade, da limitação do que você pode e não pode fazer. A Ucrânia ela já está, de vários anos, indo para uma direção mais libertária, uma direção de mais fácil o que você quer ir embora, vá, quer voltar, volte, quer falar Uhum. o que você quer falar bem, quer falar mal, fale. A gente não vai... Então, eles estão nesse caminho, que é o que tem acontecendo com muitas sociedades ao longo da história milenar, né, mundial. A pessoa ela quer
O mundo ele quer se abrir, ele quer que a pessoa seja mais livre, né? Uhum. E isso, de certa forma, ela vai na direção daqueles grupos que se dizem rejeitados, né? Se dizem discriminados, porque é meio que uma coisa que não faz muito sentido, grupos, né? Grupos que se dizem rejeitados, né? Negros, os LGBTQ+, da vida, eles conseguem se manifestar hoje por causa da liberdade que países libertários dão para eles. Porque em certos lugares comunistas você não tem essa liberdade, você é Uhum. discriminado mesmo, você é limitado, né? Para não fazer coisas que você gostaria de fazer ou ter acesso a coisas que você teria que ter acesso acuse do que você faz, né? A Rússia é um país muito racista. O russo ele é muito racista, de maneira geral. Ele discrimina muito. O seu povo ele é difícil. Ele vê você de cor, ele vê você, né, com um comportamento sexual diferente do dele. Eles são duros mesmo. Eles são bem duros com relação a isso. Já na Ucrânia, não. O caminho, não só da Ucrânia, como de países que vão nessa parte mais libertária, pelo contrário, você escolhe o que você quer ser, com quem você quer ficar, com quem você quer casar, onde você quer morar, você escolhe, você tem a liberdade para isso, e cabe à população te respeitar, né? Uhum. Respeitar a sua vontade, ou seja, as coisas vão de contra um com o outro, esses grupos que querem seu lugar na sociedade, eles têm que procurar ambientes e lugares que dão a eles até essa liberdade, não lugares que privam, né, Uhum. que te impedem, que não querem que a família, não querem que essas coisas elas se desenvolvam, né? Então é meio contra um outro. E na Ucrânia não é diferente. Essa visão que o regime de Kiev é um regime de extrema direita, que não tem nada, não combina com o regime nazista de Kiev, uma narrativa criada pelo próprio Putin que não faz sentido. E ele sabe disso, ele é um cara intelectual, ele é um cara estudante. Ele sabe que essa narrativa não faz sentido, mas ele também sabe que a maioria do povo, inclusive a comunidade internacional que está de olho nisso, é uma comunidade confusa, a pessoa não sabe diferenciar direito uma coisa da outra e acaba algumas pessoas com pouco entendimento, já por isso um pouco entendimento do que essas coisas querem realmente dizer, elas acabam caindo nessa conversa fiada, porque um governo neonazista de que do que tu está falando. Se tem alguém que é ditatorial aqui, é o governo Rússia, é o governo, é o viés russo de você não poder botar uma plaquinha na praça vermelha e você vai preso. Uhum. Então, na Ucrânia não tem isso. Então, quem é que é né? Quem é que é o mais discriminatório aqui das suas liberdades? É eles, mas eles acusam os outros porque eles fazem. Então, tipo, é conflitante esse argumento. Sim. Então, o Kiev não tem. O Zelensky ele é muito bem visto na Ucrânia, né? O povo elegeu ele com uma maioria significativa, né? E quem não elegeu votou em outra direção, mas não quer dizer que votou em outra direção, que é um povo pró-russo. A comunidade pró-russa na Ucrânia ela existe, mas ela é muito pequena. Eu tive a oportunidade de conhecer russos morando na Ucrânia, que eles evitam dizer que eles são russos, né? E dizem, não, isso aí é loucura, esse pensamento é ruim. No trem vindo para cá, só uma curiosidade, no trem deixando a Ucrânia, eu conheci um casal de senhores e o rapaz ele falava inglês, já teve até no Brasil, inclusive. E Ó. ele conta que existem membros familiares dele que nem falam mais com ele. A casa dele, na região de Kharkiv, foi bombardeada. Ele mostrou fotos no meu telefone. Falou, pô, eu entendo, eu moro aqui, eu me considero ucraniano, mas sou russo, nasci na Rússia, me criei lá, vim para cá depois, moro aqui há 20 e tantos anos, e não faz sentido isso, sabe? Eles mesmo se consideram, ou seja, até os pró-Rússia, né, que moram na Ucrânia, que vivem na Ucrânia, ou que têm relações, que moram naquela região mais fronteiriça, as pessoas cruzam, né? As pessoas Sim. vão e vêm. É muito comum ter um ucraniano que é casado com um russo, ou vice-versa, e tem filhos que têm dupla cidadania. Então tem isso ali naquela região de fronteira, assim como qualquer outro país que faz fronteira que tem as suas bordas fronteiriças com outro país, tem naquela região, Sim. né? Vai aqui no Brasil, tu vai mais ao sul do Brasil, tu vê ali na fronteira com a Argentina muita Sim. gente misturada com a Argentina. Isso é normal, isso é uma coisa natural do mundo. Você Com não pode certeza. usar isso como motivo para invadir um país inteiro, Não, né? com certeza. Quando o objetivo inicial ele era claro, eles vieram pelo norte,
A Rússia veio pelo norte ali, pela Bielorrússia, para alcançar Kiev. Para quê? Para dominar Kiev, para ter Kiev na mão. E Kiev está Uhum, bem no centro do país. Então não venha dizer que a tua vontade é só aqui mais ao Nordeste, porque o Nordeste etnicamente é mais russo. Não, está furado isso. Eles atacam Yavoribe, eles atacam a Oblast de Lviv, que faz fronteira com a Polônia. uhum, É completamente distante da tua borda, da tua fronteira. Então, propaganda, mentira, é conversinha fiada para uhum. justificar o injustificável de invadir a Ucrânia dessa maneira. Então, sabe, não vem com essa. Eles querem a Ucrânia toda, e a gente já viu isso na história, esse tipo de mentalidade do Putin, a gente já viu isso no passado, começa assim. Eu acredito que ele não vai parar se ele tiver sucesso, que eu acho que ele não vai ter, acho não, tenho minha certeza que ele não vai ter sucesso. Ele vai sim pegar um país, depois ele vai entrar no outro, depois ele vai entrar no outro, depois no outro, até não parar mais. Né? Ele Uhum. quer estender, sim, ele quer que os outros países sejam Rússia, para justificar o país tal, 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 só tem o sucesso que tem porque são Mother Russia, né? São da Rússia. Entendi. Ele quer E todo isso mundo embaixo da saia, né? Vamos dizer assim, né? é exatamente da umbrella, né? Do Da guarda-chuva. Umbrella, Isso, então. guarda-chuva. É. Mas, ô Sandro, falando de batalhas e coisa, é, qual foi o momento mais cabuloso, vamos dizer assim, mais complicado de batalha, de escaramuças aí que tu vivenciou ali na Ucrânia? A gente teve diversas operações, né? Várias situações reais, né? Mas eu não posso dizer que eu vi frente a frente o inimigo, que eu disparei contra o inimigo, né? Eu sempre tive numa função mais de liderança, né? Eu estive em trincheiras, eu estive na linha mesmo, a 200, 300 metros do inimigo, mas essa guerra moderna, ela quase não vê, né? E quando tu vê, às vezes tu nem atira, tu nem Uhum, dispara. Então, é uma maneira de atingir o inimigo de forma diferente, com artilharia, com lançadores antitanque, esse tipo de coisa. Eu não tive a oportunidade direta de eu abrir fogo contra o inimigo, né? Mas a gente esteve sobre fogos, nós atiramos com a nossa artilharia, com as nossas peças de morteiro, com os nossos tanques contra o inimigo, de uma certa distância aproximada. Mas eu ter vivenciado, a gente já teve sob ataque, tem que estar mudando, está sempre uma artilharia caindo aqui perto, outra ali perto da gente, que a gente tem que se mexer, tem que se mover, estouros muito, muito próximo. Já tive desse do lado que atira, né, da artilharia, e tive do lado onde recebe a artilharia bastante ao ponto de se tornar meio que normal. Você fica ali e já começa a achar normal, que é muito ruim, né? Você achar a quase morte normal. uhum, Mas nós sofremos um ataque, nós chegamos numa cidade e estava há poucos dias lá, a gente estava se organizando ainda, fazendo a limpeza da cidade, a varredura, né, de civis, de feridos, de tudo. Nós estávamos se organizando lá e nós sofremos um ataque muito preciso, né, que ocasionou a morte dos dois brasileiros, né, do Douglas lá e da Thalita, e atingiram a residência que eu estava. Né? A gente foi duramente atingido de maneira direta, a nossa casa ficou completamente destruída. Eu falo de casa porque a gente ocupa as vilas, né? Você vai uhum, avançando, a própria ela vai avançando, vai ocupando as vilas e usa das vilas como sua base. E a nossa casa, a minha casa e a casa da frente, que era a casa do comandante de companhia, foi duramente atingida. A gente ficou 4 dias lá, e nesses 4 dias os drones fizeram uma busca, viram que certas casas estavam ocupadas e o ataque ele foi muito direcionado. Pegaram forte a nossa residência, deu tempo da gente correr para o bunker, que é a parte subterrânea da casa, ficar por proteção por um certo momento, até vir um míssil balístico incendiário, né? Onde a casa ela começou a pegar fogo muito rápido. E num dado momento eu tive que um dos rapazes que estava com a gente, um dos soldados, ele subiu metade da escada, viu que a casa já estava começando a pegar fogo, com um certo sentido de urgência, ele Sandra, a gente tem que sair daqui, a casa está pegando fogo. Foi quando eu lembrei. O assoalho, o segundo piso da casa, era todo de madeira, o telhado era de madeira, tinha muita uhum, madeira naquela casa. Eu falei, ixi, é mesmo, tá pegando fogo, a gente não pode ficar aqui. Até porque o morteiro, outros explosivos, eles só explodem, pegam, explode, quebra tudo, mas não pega fogo.
até Uhum. você usar um projétil que ele possui elementos químicos que faz com que as coisas se incendeiem, né? Inclusive, ó, é tão intenso que eles conseguem tacar fogo em coisas que normalmente não pega fogo com facilidade. Uhum. E num momento decisivo entre um fogo e outro, nós quatro, éramos quatro pessoas dentro do banco, eu contando os fogos que você passa a ser, você treina o seu ouvido, você começa a entender o que está atirando em você. Sim. Eu contando os fogos e os intervalos entre um disparo e o outro, eu dei o comando para a gente sair do bunker. E na saída foi um camarada, depois fui eu. Aí era para vir a Thalita e o Douglas logo atrás, mas era muito rápido. A gente tinha coisa de 16 segundos para deixar aquele ambiente. Entre uma explosão e outra, era de 16 a 19 segundos. Uhum. Choveu a gente mais de 30 explosivos, mísseis, morteiro. Era um ataque cadenciado, dividido entre os mísseis do caminhão, né? E morteiro 80, morteiro 120. Então, pelos estouros e pelo tempo que dispara e o tempo de impacto, a gente tinha pouco tempo, poucos segundos para sair. Então, a Que, que, saída é- ela foi muito que é o rápida. tamanho do morteiro 80, 120? Cada projétil ele tem acho que uns 45, 60, 45, 50 centímetros da largura, mais ou menos. Mais Cara. ou menos. Então, assim, ele quando explode, o corpo dele ele é todo de ferro, ele bate, pão, explode, vai estilhaço para tudo quanto é lado. Quando ele explode, ele quebra, destrói o que tá nele, o que está ao seu redor. Só que o morteiro ele não é muito preciso, né? Ele, um tiro cai aqui, e o outro cai do lado, cai mais à frente. Ele não é preciso, mas quando ele é o objetivo da artilharia é o fogo de supressão. Ele é pegar a tropa e causar esse corre-corre, né? E o míssil não, o míssil ele é um pouco mais preciso, ele é mais diagonal, ele não vai para cima e desce como o morteiro. O míssil ele é mais diagonal. Depois de um tempo, a nossa inteligência conseguiu acesso ao vídeo do drone, porque eles fazem isso, eles mandam um drone para gravar o que está acontecendo. E a gente tem esse vídeo, eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito emocionado mesmo. Eu não conseguia parar de chorar, porque foi um momento que quase eu morri. E que morreu dois brasileiros. Uhum. Né? Que teve o meu comandante que ficou gravemente ferido. A gente teve que remover ele nas pressas, senão ele ia morrer. Um outro militar lá machucou seriamente a cabeça, então teve 4 baixas gravíssimas, né, nesse dia. E foi quando eu pude ver que chegou muito perto de mim, muito perto, ao ponto de, por segundos ali, eu não acabar sofrendo um impacto, ou então, né, sendo alvejado ali por aquela chuva de muito morteiro no vídeo. No vídeo dá para ver benzinho, o drone filmando toda a situação, eles dão zooms em certos momentos. Tu vê a casa que eu tava, tu vê a gente correndo, dá para ver o momento que eu e os demais a gente corre. Uhum. O vídeo é tão preciso que tu não reconhece. Caramba. Era no momento que eu estava indo tomar um banho, cara. Eu estava num momento tranquilo, eu estava indo tomar um banho, tanto que eu estava de bermuda e camiseta, estava sem fome. Quando estourou o primeiro, eu corri pro bunker com meu rádio na mão, a gente se comunicando, eu tinha que ficar perto do buraco do bunker para poder entrar e sair a frequência. Foi bem difícil, foi um dia que foi quando o mais próximo da morte chegou até a gente. Teve uma outra situação também na cidade de Severodonetsk, que eu caí no segundo andar de uma casa, machuquei a costela, me feri, queimei um pouco a perna, fiquei no hospital por um tempo, mas não foi um ataque direto, era uma casa que já estava em ruínas, estava meio ruim, eu pisei no momento, o sol quebrou, eu caí junto. Uhum. Mas esse do bombardeio foi bem intenso, foi muito triste por causa do resultado. Alguns minutos depois, quando cessou, né, que as peças de artilharia atira, depois elas têm que se mexer, porque senão a nossa contraofensiva detecta a posição deles e atira de volta. Então, nesse meio termo, a gente voltou, a casa estava completamente em chamas, e algumas outras a gente estava voltando para buscar mais feridos, voltando a ver o que está acontecendo, e eu sabia que os dois não tinham saído da casa. Sim. E eu chamando no rádio, a casa está em chamas, eles ainda estão lá, é capaz deles estarem ainda no bunker, se protegendo dos impactos, mas muito fogo, muita fumaça. E por um momento eu achei que é o fogo ele sobe, né? A fumaça,
o quente ele sobe, quem está no banco em tese está seguro. Mas era um banco meio fundo e muita fumaça entrou e a Thalita ela faleceu, ela asfixiou, né? Já o Douglas não teve ele não teve essa sorte, não, ele não teve essa chance, ele na saída ele foi atingido, Ah, acho que caiu um morteiro próximo dele, lançou uhum. ele, sofreu ferimentos que ele não resistiu. Nesses Mas, avanços aí nas vilas, nas casas, né? Tu citou, tinha muita armadilha, muita booby traps, assim, aquelas granadas embaixo de uma porta. O cara vai mexer, explode uma mina, alguma coisa assim. Ou não é muito do modus operandi do russo isso? é sim, os caras são sujos, tem muito sim, tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo mesmo. Desde injetar veneno em água potável até esses tipos de armadilha dos bug trap que tu acabou de falar, tem muito. Uma semana antes de eu vir embora, uma semana antes agora de eu vir embora, no caso 3 semanas atrás, o nosso comandante de companhia, numa região na cidade, numa cidade, bom, não vou dizer o nome, mas numa cidade que a tropa já estava há muito tempo estabilizada lá, uma cidade grande, que fez parte da retomada do Oblast de Kharkiv. A tropa já estava lá há muito tempo. Ele pisou numa mina, nosso comandante, o 01 de toda aquela situação, pisou numa mina e não resistiu. Um Caramba. capitão, um oficial do exército ucraniano. Naquela vila, naquela cidade, tinham para mais de 200 militares. Eram 3 unidades que estavam ali, andando para cima e para baixo, tanque passando, se prepara, não sei o quê, enfermaria, não sei o quê, blá, blá. E ele deu azar de pisar numa mina. E nessa região estavam já marcadas algumas áreas que tinha mina, onde não tinha a guarda, guardando os sappers, né, os engenheiros especialistas para vir para remover aquelas minas, ou mina, ou fio, né, as arapucas e tudo. Mas é comum, sim. Mas, Minas terrestres, essas armadilhas sempre são presentes, né? Não adianta. principalmente Ah, o exército que retrai, né? O lado ucraniano ele não tem feito muito porque ele está sempre avançando. Então não tem necessidade do exército ucraniano estar plantando mina na expectativa do inimigo vir, né? Mas o exército ucraniano avançando que tem esse encontro com essa situação aí que é bem difícil mesmo. uhum. Como é que foi a presença brasileira lá na Ucrânia, lá no exército? Lá? Cara, o brasileiro ele, depois que o exército ucraniano começou a aceitar estrangeiro, ele viu isso como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ajudar a Ucrânia, Uhum, daquela parte da autopromoção também, daquela parte financeira, né? Então, no início eram poucos, mas depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje eu posso dizer que tem algo em torno de 50 brasileiros lá. uhum, Por um tempo eu me envolvi muito, até demasiado, na situação de ajudar brasileiros a irem para lá, porque eu recebia muitas mensagens, muita gente nas redes sociais que tinha interesse de ir, e eu estava muito imbuído na missão, eu estava muito imbuído no trabalho, e eu via assim que quanto mais gente melhor, que o exército ucraniano ele tinha menor número, que se tivesse mais gente melhor, então por que não? O uhum. brasileiro ali que é sagaz, é um povo batalhador que gosta de uma boa luta, não, por que que não ajudá-los para vir? E eu me envolvi nisso, eu comecei a ajudar, eu fiz sérias relações com o departamento de recrutamento, com as pessoas que poderiam, eu comecei a ter acesso a trazer gente, né, para a unidade que eu fazia parte, esse tipo de coisa, por conhecer, por ter feito amizade com quem toma a decisão de quem sai. E eu me envolvi, eu ajudei muitas pessoas a virem com orientação, né? Eu nunca não peguei ninguém nunca pela mão e trouxe até lá, pelo Sim. contrário, eu sempre deixei bem claro o que as pessoas estavam indo fazer, do que elas iam enfrentar, mas o brasileiro, como eu te falei, muita gente foi para lá com seus próprios objetivos e esses seus próprios objetivos acabaram, em alguns momentos, trazendo uma má reputação, não só para o Uhum, brasileiro, como para os latinos. É, diversos colombianos, diversos peruanos estiveram lá com seus próprios objetivos e quando você vai com o seu próprio objetivo, não focado na batalha em si, você ou acaba se machucando ou você acaba evadindo dos momentos de conflito, causando diversos problemas, né? E teve diversos brasileiros, diversos colombianos envolvidos em situações operacionais
que denegriram um pouco a imagem do latino, né? Uhum. Recentemente, eles estavam sendo relutantes de aceitar brasileiros e latinos, isso é notório, por causa desses problemas. O camarada vai para lá para se autopromover e quando o pau quebra, ele não quer participar ele não quer participar do conflito. Aí ele corre, ele se esconde, ele inventa desculpa para ir para o hospital, ele faz um monte de artimanha que o brasileiro é conhecido, né, para não estar no conflito direto, que é o primeiro, que é a razão de ser da legião, né? Pegar soldado para mandar para frente de batalha. Só que o cara vai para lá com o intuito de fazer treinamento, com o intuito muitos querem ser instrutor, mas nunca nem pode, porque a maioria não fala o idioma, vai para lá com um pensamento e chega lá, é o que é o que ele já deveria saber, Uhum. que é a realidade dos conflitos, que gente morre todo dia, que você tem que avançar, correr sob fogo, cara, tem que avançar. Mas não, como ele foi para lá com outro pensamento, quando esse momento chega, ele ou vai embora, ou ele corre, ou ele toma atitudes no campo de batalha que compromete a missão. Não estou dizendo que são todos, né? Mas teve uma boa parcela desses brasileiros e de alguns latinos, vários latinos, inclusive, que quando chega lá na hora de fazer aquilo que eles foram para lá para fazer, não querem, ou que fazem cheio já de artimanha. O brasileiro, Mas aí, Sandro, seria assim, qual a tua visão a respeito disso? Seria, não são militares, né? São pessoas que, sei lá, jogam videogame e acham que aquilo ali é a realidade. Ou só, como é que é? O paintball, não. é Aquele sorte. airsoft, é. Porque não tem É, cabimento, né? Se o cara é um militar, ele tá preparado, né? em tese, sim, cara, em tese, sim. Mas muito ex-militar foi para lá, já com alguns anos, o cara que serviu o exército 10, 11 meses, foi para lá, foi soldadinho, infelizmente passou 3 meses tendo treinamento militar no Brasil, e o resto do ano que ele serviu como soldado foi tirando serviço, fazendo faxina, Pintando meio fio. fazendo outras atividades rotineiras militares, não que não são propriamente voltadas ao combate, né? Uhum. Tiro, disparo, correr, maniabilidade, esse tipo de coisa. Então ele chega lá, ele chega despreparado. Uhum. E quando ele chega despreparado, ele vai com uma cabeça. Quando ele chega lá, ele vê aquilo que ele já sabia que ia acontecer, artilharia, explosão, fogo, tiro, gente morrendo, tudo. Ele já sabia que isso ia acontecer, só que ele nunca vivenciou. Uhum. Eu, inclusive, a primeira vez que eu estive sob fogo foi uma coisa que não tem explicação. Só que, por estar com a cabeça voltada para a missão, por estar imbuído com o trabalho, a gente tenta driblar Sim. e tenta se manter vivo e tenta fazer isso a diferença. Mas quem não vai para lá, tipo assim, não, eu vou mesmo, estou pronto para morrer, estou pronto para matar, quem não vai com esse pensamento, vai pensando na sua fotinha no Instagram, quando esse momento de conflito chega, ele corre. Aí tem tudo quanto é tipo de boato na internet. Ah, o samba ele não é diferente. Chegou, foi fazer podcast, foi pro Fantástico, foi para isso, foi para aquilo. Sim, eu fiz porque eu fui convidado. Mas o tempo que eu tive lá, eu trabalhei duro. Uhum. Mas teve outras histórias que, quando estourava alguma coisa perto, a pessoa literalmente saía correndo. E isso influencia, isso atrapalha a missão. Porque se você está numa posição defensiva, você tem que ficar. A tua segurança é essa, inclusive. Mas eu costumo dizer que não é porque cria-se aquela palavra, ah, fulano é frouxo, fulano é duro. Não, não é isso. É porque quando você está lá, que você vai com um pensamento, você, não, eu vou lutar, eu aguento, eu não vou ficar com medo. Só que quando chega, quando tu vivencia isso, tu descobre uma coisa de si que tu não sabia. Tu descobre que estar sob fogo de artilharia te causa um sentimento, um pânico que tu não sabia que tu ia ter. Isso é natural. Isso é Uhum. natural. Tu não pode culpar uma pessoa que nunca teve sob fogo, não saber o que fazer, ou reagir de maneira diferente do que o treinamento diz que você tem que agir, porque ele é frouxo. Não é isso. É que você não sabia, você não sabe, você nunca vivenciou, você nunca experimentou, você não sabe como você vai se sentir, né? Você não conhece aquela dor, ninguém sabe como é a dor da quebra de um osso se você nunca quebrou um osso. Você pode dizer, ah, eu vou Sim. aguentar, eu vou duro, mas na hora é completamente diferente. E teve outras situações, teve corrupção envolvida, teve como você chega nas cidades, Muita a decepção cidade, nesse sentido? como é que é? Muita decepção nesse sentido? Ah, cara, demais. Eu tive o desprazer de ajudar alguns brasileiros a irem para lá,
chega lá, o cara antes de, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, chega lá, passa mais tempo no telefone, infringindo regras, gravando coisa que não é para gravar, fazendo videochamada com uniforme, com rádio, segurando fuzil. Eu fiz algumas fotos, eu fiz algumas coisas dentro da minha limitação, mas se tu Uhum. abrir as redes sociais, o máximo que tu vai ver é uma foto aqui, outra ali. E eu tenho muito conteúdo, mas tu não vai ver eu postando muita coisa. E quando eu estava lá, eu tive brasileiros que estavam no meu pelotão, que a gente estava na situação de treinamento, e o cara, 10 minutos, o cara puxava o telefone, ou para mandar uma mensagem, ou para fazer uma foto, e eu ficava até preocupado, dizer, pô, agora não pode, pô, segura isso aí. Eu ficava tentando ficar naquele meio de intermediador, mas era, sabe, É. teve gente aqui do Brasil, no último grupo que eu levei 10 militares para lá, e desse último grupo que eu levei, tinha uma meia dúzia não, tinha uns três, que já tinham seus business aqui no Brasil não, né, que eu não estou no Brasil, já Uhum. tinham seus business e foram para lá mais voltado com um pensamento mais voltado em criar uma imagem que vai te favorecer no teu business quando tu regressar ao Brasil do que o combate propriamente dito, do que a atividade fim propriamente dito. Isso de algumas das pessoas que eu influenciei. Mas teve outras pessoas que foram sem experiência militar nenhuma, que era Uhum. para chegar lá mente. Mente que serviu 10 anos, que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Aí o cara, tu é atirador de elite? Então toma, tá aqui esse fuzil, vai lá para aquele ponto, só volta de lá quando tu matar 10. Aí o cara, aí, Uhum. né, o cara, não foi só latino que aconteceu isso, não só brasileiro. Muita gente chegou lá dizendo que era sniper, que era paraquedista, que era isso, que era aquilo. Teve brasileiro dizendo que era do BOP do Brasil, e mentira, mentira. Tipo, o cara não conseguia exercer nenhum comportamento, um comportamento de militar do BOP, vamos dizer assim. E não conseguia desempenhar. E isso, de certa forma, a gente teve gente que ficou marcada. Tem um batalhão lá, que era um batalhão que aceitava todo mundo, que estava o tempo todo recebendo gente, que recentemente disse, não, a gente não vai mais receber brasileiro nem latino, não, porque o pessoal tem problema com furto, o pessoal tem problema na missão se sentar, não querer fazer a missão, ficar enrolando, né? Com problema de motim, que é o motim, você ficar se reunindo, trazendo outras pessoas para a tua causa, não executar certas missões, né? Muita gente que vai para lá esqueceu de ser militar, quando chega lá tem que ser militar de novo. Ser militar tem regras, você tem que seguir estatutos, se você comete uma transgressão em tempo de guerra, ela pode simplesmente se tornar um crime de guerra e você esquece disso. Aí você Uhum. comete atitudes que não só atrapalham, como acabam ocasionando tua exclusão. Né? Aí o brasileiro ele é vitimista, né? Ele acaba colocando culpas em outras coisas, em outras pessoas, pela sua incapacidade, pela sua falta de comprometimento com aquilo que ele foi fazer lá. Né? Então, teve sim alguns brasileiros que não tiveram uma boa passada por lá, teve uns que foram mandados embora, teve outros que Uhum. mentiram, teve um recentemente, um brasileiro que chegou lá, na primeira missão dele de ir para uma posição defensiva dentro da trincheira, o cara não sabia nem usar o fuzil. Uhum. No terceiro dia tiraram ele, vai embora para tua casa, isso aqui não é lugar para você. Então, só eu querer, porque às vezes eu até entendo, tem muita gente que me escreve, eu não tenho experiência militar, mas eu quero ir lá ajudar. Deixa. Eu também quero ajudar numa cirurgia, mas eu não sou médico, eu não sou Uhum. cirurgião. Eu também gostaria de ajudar o piloto do avião a voar o avião, mas eu não sou piloto de avião. Por mais atrativo, por mais que eu goste, queira fazer alguma coisa, você tem que se colocar no seu lugar, porque pessoas morrem, né? Uhum. E isso acontece todo dia, as mortes acontecem todo dia. E o brasileiro, por ele ter esse jeitinho de buscar o seu auto-benefício, ele acaba prejudicando muito. E lá não tem nenhuma criança. As pessoas já pegaram o tempo, eles são inteligentes, eles já viram, eles traçaram o perfil do latino que chega lá. E, em virtude disso, em algumas unidades, em alguns momentos, eles ficaram mais repreensivos ali de receber latinos, de receber Entendi. brasileiro. Alguns conseguiram, alguns ainda conseguem, por indicação. Eu indiquei recentemente um grupo de 10, e desses 10 já tem alguns lá que estão fazendo coisas que eles mesmos me escrevem, dizendo, pô, Sandro, tu trouxe um cara para cá que não sai do telefone. Tu trouxe um cara para cá que tu disse que o cara era o Ninja, o cara era o Jaga, o cara era o Jaspion, e o cara fica fazendo live com a empresa dele lá no Brasil, usando uniforme, usando rádio, usando negócio para se aparecer. A gente sabe disso. Eles vêm, eles assistem as lives. Às vezes eles não fazem nada, eles não falam nada, mas eles já traçam o teu perfil.
eles já sabem quem você é realmente, né? Por mais que você dê o bisu, diga que, cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas a pessoa insiste, né? De querer fazer essa jornada que outros já fizeram e ocasionou com que a gente já carregasse essa reputação, né? Uhum. Mas não são todos. Existe uma boa parcela de brasileiros que vai para lá, que luta, que vai para o combate, que se machuca em combate, se recupera, volta para o combate. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns deles, eu tive o prazer de ter ajudado alguns. Teve um manauara aí que foi para lá, pô, o cara se machucou, ficou com um buraco no busto, voltou para o combate. Tem um brasileiro que está com o braço machucado, que teve comigo no ataque, quase morre. Está no hospital, tu fala com ele está com a cabeça forte, já está melhorando, Uhum. vai voltar para fonte de batalha. Teve outro que a gente trabalhou junto, a gente até teve um conflito, mas é um cara que trabalhou muito bem, já foi da Legião Francesa, trabalhou no Kharkiv, já trabalhou em outros frontes de batalha, veio para o Brasil, vai voltar, faz um trabalho muito bom, mesmo a gente tendo um conflitozinho, mas é um cara que, pelo que eu sei das suas missões, um cara calado, aparece pouco. De novo, você aparecer, você se mostrar na internet, eu não vejo muito problema com relação a isso, contanto que não comprometa a missão, contanto que isso não seja a tua prioridade. Tá entendendo? Uhum. Porque quando você vai com esse pensamento, quando o estouro ocorre, quando as bombas começam a explodir, tu não tá focado que tu tem que desviar as bombas e atirar de volta, não, tu tá focado na tua foto, no teu vídeo, e isso pode prejudicar. Então teve brasileiros que honram as cuecas e teve outros que, infelizmente, ficam mexendo nas coisas, entram nas casas, arrombam as portas, pega aquilo que dá para pegar, sem pensar que ele morava uma família, que ali tem aquelas coisas que estão ali momentaneamente desatendidas, porque a família teve Sim, que migrar, teve que evadir, mas pertence, aquilo tem dono, tem que deixar ali, né? pô. Então, deixa ali, tem um respeito. Eu e a minha tropa, em casa, em algumas casas, a gente era obrigado a arrombar, ficar, antes de sair, a gente deixava uma cartinha. A gente escrevia lá um papelzinho, obrigado, ficamos aqui, desculpe se sujamos, vamos limpar, blá, blá, me perdoe. Blá, blá. E a gente tinha um protocolo, bater uma foto do lugar, bater a foto de onde arrombou, para passar para o exército fazer um registro, para eventualmente ressarcir essa gravação. Então tinha um procedimento, mas muitos não. Muitos não estavam nem aí para esse tipo de coisa, estavam mais voltados para o seu benefício próprio. Tem gente que vai para lá, eu vou pegar isso aqui lá no Brasil, vai ser bom. Essa fantasia de atirador de elite aqui, o Guile, isso aqui lá no Brasil vale uma grana, eu vou ficar para mim. Não, tudo não é teu. Isso não é teu. Isso foi dado, pago para você pelo Exército. Você recebeu, às vezes, de doação pelos outros, mas isso não é teu. Isso pertence à missão, isso pertence à causa. Não é seu. A pessoa já vai com esse pensamento. Essa bota aqui, esse acessório de fuzil aqui lá no Brasil custa tanto. Tá entendendo? A pessoa já vai com esse pensamento que é só uma questão de tempo que as pessoas lá verificam, elas estão de olho, né? Muitas delas escrevem para mim, como eu conheço outras pessoas de comandante, me escrevem, pô, Sandro, fulano que está mais focado em tal coisa do que tal coisa. Mas não são todos. Existe uma boa parcela aí de brasileiros, tenho amigos. Ontem mesmo eu estava no telefone fazendo uma chamada com alguns lá que já estão quase um ano, que estão trabalhando duro, que estão ajudando significativamente. Tem um, o nome dele é Ezequiel, um grande abraço para Ezequiel, vai ser homenageado com uma medalha de mérito lá por ações que ele teve no campo de batalha. Eu ia receber uma mensagem, tem uma medalha que eu não recebi, tem um outro camarada lá que está em vias de receber medalha. Eu tentei influenciar com um amigo no Ministério da Defesa, ver se eu conseguia ajudar para que ele recebesse, porque a medalha ela é um reconhecimento não só pela sua bravura, mas sim de toda a tropa, né, que participa das coisas. Um camarada que eu ajudei a salvar a vida dele, o nosso comandante, ele recebeu uma medalha e ele foi pro comandante dele e disse: pô, eu fui ferido e recebi a medalha, mas o cara que salvou minha vida não recebeu. É, eu falei, não, cara, obrigado pela consideração, Uhum. mas não estamos aqui somente pelos rewards, né? Pela Para as medalhas. Não é o recompensa. Muttley, né? Medalha, 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 medalha. Mas não vamos ser hipócritas. Se você recebe uma, é um reconhecimento, é uma coisa que Claro, motiva, é uma coisa que te deixa mais feliz. E sim, esse é o tipo de coisa que no futuro tu bota no teu currículo. Isso sim é uma coisa que pode te num momento, num trabalho do futuro, tu diz, olha, porra, você viu lá na Ucrânia, ajudei aquele país, em um determinado momento eu recebi uma medalha. Isso sim é uma coisa que pode te ajudar a te projetar aí com certeza. profissionalmente. E algum problema, alguma. Para finalizar, assim, uma questão ruim dentro do exército ali que tu não gostou, do jeito deles conduzirem ali.
Teve. Eu infelizmente tive o desprazer de ter um comandante, meu primeiro comandante, ele era um coronel polonês, que lá todo mundo estrangeiro é legionário, só que ele ocupava uma função de liderança e ele era um cara muito corrupto, conhecido, existem vídeos, ele viralizou aí por ser um gangster polonês, eu trabalhei com ele, eu diretamente nunca tive problema com ele, pelo contrário, mas ele era muito corrupto, ele estava envolvido com desvio de armas, com desvio de equipamentos logístico, com uniformes, com equipamentos militares, ele era muito ladrão mesmo. E num dado momento descobriram que eu e alguns militares da minha tropa estavam trabalhando com ele. Teve uma situação em Donbás que ele organizou um saqueamento de uma loja e usou os meus soldados para carregar as coisas, botar dentro do caminhão militar, só que ele não se atentou que alguém ia gravar. Então, alguém gravou aquele caminhão militar parado na frente de uma loja grande, tipo, tirando as coisas, botando dentro do caminhão militar e levando. Então, o dono dessa loja processou o exército e, quando viram, reconheceram alguns elementos da Legião Internacional e de qual tropa seria, e acabaram de ser da minha tropa. Eu não estava no dia, mas eram militares do meu grupamento. Então, quando eu fui, me convidaram, me perguntaram sobre o assunto, e eu sabia, eu tomei conhecimento. Os meus soldados que participaram do furto, o que é furto, né? Você entrar numa loja, quebrar uma porta e levar, mas está em guerra, não importa. Aquilo tem Uhum. dono, aquilo alguém comprou, é dele. Eu sabia, os meus soldados já estavam muito decepcionados com a situação e a gente participou de uma denúncia formal contra esse comandante na Procuradoria de Kiev, né, na Procuradoria Militar, teve toda uma investigação, pessoas foram punidas e ele foi preso. Inclusive, eu tive essa notícia recentemente que ele foi preso. E, em virtude disso, isso levou um tempo, né? Esse IPM, esse inquérito policial militar, levou um tempo. E quando ele soube que eu e os meus liderados, a gente se organizou formalmente e denunciamos ele começou uma perseguição contra a gente. Ele começou a correr atrás, ele queria matar a gente, literalmente, né? Ele queria que a gente estivesse numa missão onde ia ter gente infiltrada dele para matar. Teve gente que sumiu, teve dois americanos que até hoje ninguém sabe o paradeiro deles, que a gente Uhum. sabe que eles estavam envolvidos na denúncia e que eventualmente sumiram no campo de batalha. Então, eu, na época, mudei de unidade, eu fui para uma tropa completamente diferente, num lugar bem mais longe dele, porque eu não queria ir embora, eu queria continuar trabalhando. Mas Sim. teve alguns dos meus militares que participaram dessa denúncia que foram embora e Uhum. que, mesmo indo embora, assim como aconteceu comigo, sofreram represálias, porque esse era uma máfia, era um grupo de gente muito influente, uma máfia mesmo, né? Eles fizeram de uma maneira com que algumas coisas que aconteceram na Ucrânia, esse camarada especificamente sabia que, da maneira que foi organizada, veio de mim. Tanto que teve uma entrevista num jornal chamado Kiev Independent, que é como se fosse a maior rede mídia da Ucrânia. Então, esse artigo ele viralizou muito, com a foto dele estampada, e eventos que foram ditos no artigo, que um dos que denunciou, ele sabia que tinha sido eu, porque não tinha outra Uhum. pessoa. Da maneira Uhum. que foi, ele sabia, eu sei quem disse isso daqui. Né? Então, ele começou a me perseguir não só internamente dentro do Exército, como lá em casa. Eu sofri no Brasil, estando aí no Brasil, um tempo que eu passei no Brasil antes de voltar de novo para a Ucrânia, eu sofri diversas perseguições. Ele montou uma situação com outros brasileiros que se envolveram diretamente com ele no sistema de corrupção que eu sofri represárias, inclusive represárias, ameaças de morte, etc. Uhum. Uhum. Fez com que eu começasse a me mexer de uma maneira e viver isso de uma forma que alguma coisa de ruim pudesse acontecer comigo. Mas a gente driblou isso daí, ele foi preso, isso ocasionou aí uma coisa muito ruim para a Legião, né? Está vinculado, ter esse vínculo da Legião ter recebido um cara que já era procurado pela polícia na Polônia, sendo um cargo de liderança dentro da Legião. Então, teve esse momento, infelizmente, muito ruim, que até hoje eu meio que ainda sofro as consequências. Agora, quando eu estava lá da última vez, um comandante, sem me conhecer, me escreveu uma mensagem muito cabeluda, né? Uhum. Muito cabeluda, e me tirou do comando da minha tropa, e eu sei que as coisas estão interligadas. Né? Então, eles criaram uma história dele, inclusive dos brasileiros, inclusive dos latinos, como se eu fosse vilão de certas coisas, que não fui, né? Inclusive envolvendo gente que já morreu. Isso foi muito ruim, porque eu sofri represálias das pessoas é,
das famílias, das pessoas que morreram, das pessoas envolvidas no assunto. A culpa foi toda, não foi minha. Sofremos um ataque, pô. Sim. Sim. Mas ele mexeu nos relatórios, ele mexeu, o cara lá, a culpa dele, pegou outros brasileiros que estavam participando do esquema de corrupção, com as vendas dos materiais, essas coisas que eles estavam conseguindo desviar, e tentaram fazer de uma maneira com que eu acabasse sendo prejudicado, de certa forma. Mas eles mal sabem que, em vez de puxar meu tapete, eles estão me ajudando. Sandro, eu queria cortar a nossa conversa por aqui, porque a gente já está chegando no tempo do podcast, mas eu quero dizer o seguinte: a gente vai investigar melhor essa situação, tu vais, né, te, te colocar à disposição para a gente voltar aqui a conversar melhor sobre isso, Claro. e a gente vai voltar a bater nessa tecla, nesse tema, num segundo programa, né? Eu vou deixar prometido aqui a tua volta. Não sei exatamente quando, estou te convidando para a gente ter um segundo tempo dessa conversa que eu tenho certeza que tem muito mais para contar. Tem muito mais coisa aí. Então, assim, podes agradecer agora. Eu queria que eu agradecesse. Quem tu quiser agradecer, né? O abraço, sei lá, para a família, o que for. E eu vou encerrando aqui por enquanto, mas a gente volta com mais informações no futuro. Cara, é isso, bicho. Obrigado aí pelo bate-papo, né? A mídia alternativa hoje, ela está conseguindo trazer à tona tópicos com assuntos que realmente interessam pessoas, tem muita gente querendo ver, entender assuntos que acontecem aí mundo afora, mas a grande mídia, ela não mostra o que o povo quer ver, ela mostra o que ela quer mostrar, né, para influenciar aí a opinião pública e pessoas como você que trazem programas assim, acaba que bate na tecla aí de assuntos que não vêm à tona, mas que são importantes, que as pessoas querem saber, principalmente o pessoal envolvido aí no mundo militar, o pessoal envolvido, quem tem vontade de ir para lá, tem muitos mais assuntos para a gente conversar sobre recrutamento, dicas de como chegar, né? Tem várias coisas, inclusive sobre a postura dos que vão, para que eles já vão aprendendo com quem foi no passado, que eles fizeram de bom e de ruim, para que eles possam criar uma jornada consistente lá na região. Então, um grande abraço, eu agradeço aí pelo bate-papo, me coloco à disposição. Não estou mais na Ucrânia, lembrando, não estou no Brasil, né? Eu estou numa situação que eu estou me defendendo aí de algumas represálias que eu sofri, mas eu estou andando para frente e, de certa forma, em vez de me acuar, isso está até me ajudando nesse meu novo caminho. Então, te agradecer mais uma vez, um grande abraço. Sou teu seguidor, acompanho aqui teus vídeos, inclusive na parte que tu faz as piadas, que tu brinca com o pessoal, mantenha os bate-papo aí bem interativo. Um grande abraço aí, a gente vai se falando. Beleza? Então, obrigado, Sandro. Prometido aí para ti e prometido para o público, para o pessoal que acompanha o podcast, que a gente vai ter um segundo tempo. E aí eu vou estar aceitando perguntas da galera, entendeu? O pessoal manda para mim, ou pode mandar até para o Sandro, mas, né, quem for mais conhecido dele, e a gente vai estar respondendo aqui no podcast, nessa segunda oportunidade. Beleza? E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.